Bom dia a todos. Iremos iniciar a nossa webinar de hoje, a qual o tema é: será que o meu produto vai funcionar? Nessa webinar, iremos apresentar as melhores práticas adotadas pelas engenharias para responder as questões sobre desempenho, durabilidade, funcionamento e projeto. Eu sou o José Felipe Trilha de Carvalho, técnico de aplicações SKA, e irei apresentar essa webinar juntamente com José Manuel Pereiras, gerente técnico da SolidWorks. Assuntos que serão abordados nessa apresentação: rotina das engenharias, funcionamento da engenharia como um todo, a contextualização dos resultados virtuais, métodos de validação desses modelos, aplicações de simulação virtual, simulação estrutural, fadiga, análise térmica transiente, aplicações CFD e estaremos respondendo aos questionamentos. Para falar sobre os desafios que as empresas enfrentam todos os dias para vencer o concorrente, entregar o seu produto com maior qualidade, maior agilidade, eu vou passar a palavra para o José Pereiras. Respecto aos desafios que enfrentam as empresas todos os dias, podemos enumerar 4. A primeira, a concorrência entre companhias, aumento de custos devido ao aumento de protótipos, pode ser, novas tendências, demandas de mercado e, finalmente, demora na troca do produto devido a pedidos de cliente e simulações terceirizadas. Respeito a ensaios virtuais, é uma ferramenta de engenharia que permite a proatividade para evitar problemas futuros e conhecimento profundo do produto. Esse conhecimento leva a conta tensões e deformações, durabilidade, dilatação, etc. Embaixo, aí tem um link para ter as informações do caso de sucesso de simulation com SolidWorks. A proposta de SolidWorks é uma proposta de integração. Tem uma proposta de integração entre CAD e CAE. Um caso típico de fluxo de trabalho é ter o projeto mecânico, elétrico, em forma serial, validação de projeto, comunicação e, finalmente, operações. A proposta da SolidWorks é paralelizar esses processos. Paralelizando esses processos, a gente consegue uma redução de custo e tempo. Então, a integração total CAD e CAE tem uma interface única para todos os fluxos de trabalho. A integração é na mesma plataforma e também isso leva a conta a optimização. Então agora a pergunta é: por que investir tempo nesta solução? Vou falar agora do novo pacote de SolidWorks Simulation Standard. Basicamente, SolidWorks Simulation Standard responde às seguintes 4 perguntas. Primeiro, como será o desempenho do meu produto? Qual será a durabilidade? Como funcionará o meu produto? Qual será o melhor projeto? Então, essas 4 perguntas vão ser respondidas com 4 capacidades de SolidWorks Simulation Standard. Essas capacidades são estático linear, movimento baseado no tempo, análise de tendência e fadiga. Então, como será o desempenho do meu produto? Aqui estou mostrando um ciclo que começa com materiais. Aí a gente tem toda uma livraria dentro de SolidWorks para diferentes materiais, restrições, cargas, solução e, finalmente, resultados. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos de como SolidWorks Simulation pode trabalhar com diferentes casos. Aqui estamos vendo um sistema de direção. Eu quero trabalhar principalmente com este caso que temos aqui. Para isso,
Vou abrir ele. Então, o que temos aqui é um caso que vou querer analisar com a parte estática. Para analisar a parte estática, vou procurar começar um novo estudo. Aqui vou pôr estático. Linha. Novo. Bem, para este estudo vou selecionar os materiais. Aqui dentro de SolidWorks temos toda a livraria de materiais. Vou escolher uma aleação de acero geral, neste caso, vou aplicar. Então agora temos os 3 componentes da minha montagem, com o mesmo material. Vou pôr as restrições. Para restrições, vou usar restrições aqui sobre uma face. Eu vou procurar restringir o movimento perpendicular a essa face. Finalmente, para simular os parafusos, vou utilizar uma restrição do tipo, vamos escolher aqui este tipo de restrição. Finalmente, vamos colocar a força. Força nesta direção. Vamos procurar 10.000 newtons no sentido inverso. Perfeito. Finalmente, vamos rodar o análise. Bem, então, a gente já, com este análise, está tendo as tensões aqui de formices. A zona vermelha está indicando, vamos mudar as tensões a megapascais para poder dar uma melhor olhada. As tensões não são muito grandes neste caso. Temos que a tensão de escoamento é 600 mais ou menos. E aqui estamos tendo uma tensão máxima de 200 nesta parte vermelha. Também a gente pode ver deslocamentos muito baixos neste caso. Então, este é o primeiro feedback sobre a estrutura mecânica deste componente, desta montagem. Vou cambiar agora para o caso de uma estrutura metálica. O mesmo caso estudo estático linear pode ser feito numa estrutura metálica para um prédio, para aplicações principalmente civis. Então, o que a gente tem aqui é um estudo diretamente sobre a parte estática linear, onde temos uma carga sobre este prédio, sobre esta estrutura metálica, e aqui se utiliza um elemento finito, aqui um elemento de viga. Isso o que faz é ter uma clara e rápida resposta da parte de simulação, e a gente pode calcular este tipo de estruturas de um jeito certo e rápido. Mas basicamente é o mesmo que fizemos para o caso mecânico. Então,
Em resumo, como será o desempenho do meu produto? Temos materiais, reutilização de informação existente, restrições conectado ao modelo com contexto, cargas carregando a geometria, solução, resolução rápida e resultados para verificar se é o melhor projeto. Qual será a durabilidade do meu projeto? Então aí temos a parte de fadiga, estática linear, período de uso, solução e resultados e interação de projeto. O caso de fadiga é um caso muitas vezes muito difícil de reproduzir ou de predecir. Neste caso, a gente está vendo dois casos de fadiga. Um é um elemento, um componente de oil and gas, onde acontece fadiga nesta parte do modelo. E outro acontece na parte de uma bicicleta. Aí tem neste componente também um fenômeno de fadiga. O fenômeno de fadiga é totalmente diferente ao caso de tensão de escoamento, o caso estático linear. Então, para isso, gostaria agora voltar a meu caso de estudo que estávamos analisando, onde quero determinar a vida, a fadiga. Essa vida, a fadiga, é uma quantidade de ciclos que vai a resistir meu produto. Então, para isso, vou criar um estudo de fadiga, campo fadiga novo. Vou dizer que eu quero 1 milhão de ciclos. A full reverse significa que a carga vai ser oscilatória. E finalmente vou utilizar o estudo estático linear novo que fez 1 minuto atrás. Vou rodar. Vou também procurar a curva de fadiga, que é muito importante neste caso. Aqui temos a curva onde você pode ver em megapascais. Qual vai ser essa curva? Mas eu vou usar uma opção aqui de SolidWorks para este exemplo, sim? Para ter uma curva diferente sobre este produto. Então vamos aplicar essa curva. Vou aumentar um pouco aqui a carga. Neste caso vou por 15.000 newtons, já que a parte estática não tinha, vou pôr 20.000 newtons, não tinha muito efeito. Então quero calcular novamente a parte estática. Pode ver que é muito rápido fazer mudanças na simulação. É somente editar os componentes da árvore. Agora estou tendo 400 megapascais nesta zona. Ainda a parte estática não tem nenhum problema. E agora vou rodar a parte de fadiga para essa parte estática. Ok, então o que o módulo de fadiga está predizendo é que vou procurar mudar os cores aqui para que fique vermelho como a zona de problema. Então aqui o que estamos tendo é que vou ter na zona vermelha uns 23.000 ciclos como predição de quebradura por fadiga.
Então é um caso importante para predecir onde vai acontecer o fenômeno de fadiga. Então, sobre os mecanismos, aí temos a parte de motion em simulation standard, temos a parte de motion baseados em tempo, temos instalação, tratamento de componentes, solução, resultados e interações de projeto. Sobre os mecanismos, ajuste de configuração, correlação simples com o mundo real, tratamento de componentes, fácil aplicação das restrições, solução e resultados, plataforma integrada e integrações de projeto, uso de interações de projeto para optimização. Então, o que vemos aqui à direita é a parte de um projeto que fez a parte inicial e final e as curvas do mecanismo. Finalmente, o que estamos tendo aqui são simulações, neste caso de um ensaio de suspensão. Aqui uma máquina para construção. Sempre as curvas que temos aqui são as curvas de potência dos motores, da parte hidráulica, mecânica, etc. Neste caso, não é uma simulação de um produto, é uma simulação de um processo. Então, aqui o que se queria fazer, se o processo de esta parte de tubulação estava bem desenhado pelos engenheiros. Finalmente, a pergunta qual será o melhor projeto, temos a instalação, análise de tendência, interações de projeto e seleção do melhor. Para isso temos o seletor de tendência, que é outra capacidade de SolidWorks Simulation Standard, onde você vê à esquerda o modelo sem optimizar e à direita o modelo optimizado. Então, neste caso, se optimizou para a massa, reduzindo a massa e resistindo, mantendo um nível de resistência. Então, qual será o melhor projeto? A parte de instalação, uso do estático linear, o trend tracker, o rastreador de tendência, escolhe os parâmetros de interesse, interações de projeto e, finalmente, qual é o melhor. Então, o resumo de Simulation Standard, este novo pacote de SolidWorks Simulation. Para as capacidades de análise de desempenho, temos rápidos e intuitivos protótipos virtuais. Para a simulação de fadiga, determinação da durabilidade de seu produto. Para a dinâmica de multicorpos baseado em tempos, avalie seus mecanismos. E para a optimização de projetos, Trend Tracker lhe ajudará a determinar o melhor projeto. Finalmente, aqui apresento todos os pacotes de SolidWorks Simulation. Na esquerda temos SolidWorks Simulation Standard, com os quatro módulos que já apresentei. Em próximo webinar, vamos a falar de Simulation Professional, com frequência, pandeio, térmico, optimização, a parte de movimento baseado em eventos, etc. E finalmente, a ferramenta mais profunda de simulation de SolidWorks, que é Simulation Premium, com a parte não linear, a parte de dinâmica, transiente, harmônico, compostos, ¿sí? É tudo que compreende a parte de Simulation Premium. Então, muito obrigado. A gente se vê na próximo webinar. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês então sobre o Flow Simulation, tá? Um software para realizar simulações de fluidos. Então eu trouxe um quadro aqui para vocês mostrando os métodos, né, que o engenheiro pode fazer a validação do seu projeto. Existe a forma experimental, né, que é uma forma mais realista, né, tu conseguindo fazer a medição adequada, tu vai conseguir valores mais realistas, digamos assim. Tem o método teórico, né, através de cálculos analíticos, a gente pode também chegar nos
nos valores que a gente está encontrando, sejam eles de temperatura, pressão, velocidade, né? Porém, a gente fica limitado a geometrias, né? Geometrias geralmente são simples, e processos físicos também eles não são muito complexos, né? E geralmente também isso está ligado a problemas lineares, né? Então, numérico, a gente tem as vantagens de não ter a restrição quanto à linearidade, eu consigo realizar também a simulação numérica de problemas não lineares, geometrias complexas, processos mais complicados. Então, as aplicações dos métodos de elementos finitos através das simulações numéricas, elas são aplicadas geralmente a casos estruturais, né? E um método de volumes finitos para simulações de fluido, então, que é o que a gente vai falar um pouquinho. De certa forma, são muito mais abrangentes essas simulações. Por quê? Porque a gente não tem restrições, né, quanto à linearidade, as geometrias são mais complexas, entre outros fatores. Elas não eliminam, porém, não, os protótipos. O método experimental vai ajudar a confirmar ou não os resultados numéricos, bem como a metodologia analítica também pode ser aplicada em algumas situações para fazer uma validação do teu resultado numérico. Etapas da simulação. Geralmente, então, a gente diz que a simulação é dividida em 3 principais etapas, que são elas: o pré-processamento, o processamento e o pós-processamento. No pré-processamento, o usuário vai ter que entrar com a definição do problema, né, saber qual é o objetivo da simulação, para que eu estou realizando a simulação, o que eu quero de resposta do software. Então, eu tenho que ter a geometria, entrar com esses modelos corretos, fazer uma discretização e geração da malha, ou seja, eu preciso criar malha desse meu modelo em CAD, né? Então eu tenho que transformar ele em uma malha. Seleção dos modelos numéricos, eu tenho que fazer a seleção adequada do meu modelo de turbulência, modelos específicos, né, para o caso que eu estou tentando analisar, e fazer também a aplicação das condições de contorno. Na etapa do processamento, então, a gente tem a solução. Então, a gente precisa fazer o software convergir através da configuração do solver e através da determinação de critérios de convergência. Feito isso, tenho a minha simulação, eu vou para a etapa, então, do pós-processamento, onde a gente vai fazer a visualização das propriedades calculadas, né, investigar esses valores, esse comportamento, através de gráficos, contornos, animações, né, e caso não esteja adequados, eu posso voltar então para a etapa lá do pré-processamento. Então eu posso alterar a malha, bem como eu também posso alterar algumas das condições de contorno e realizar a solução novamente. Chegando na etapa do pós-processamento novamente, a gente pode fazer então, depois de um pós-processamento adequado, correto, a gente pode fazer a validação da nossa simulação. Então, posso analisar o erro de convergência, verificações geralmente também qualitativas, né? E então eu posso fazer a aplicação no projeto ou, em alguns casos, também a otimização, né? Que é fazer alguma modificação no meu modelo, seja através de uma condição de contorno ou seja ela uma modificação física mesmo, na geometria, rodar novamente e aí tem então o meu projeto, digamos, otimizado. A metodologia numérica presente no Flow Simulation, ela abrange diversas equações. Então, o equacionamento numérico presente no software ele é realizado para pequenos volumes de controle, onde são realizados balanços de propriedade, balanços de energia. As equações de Navier-Stokes, equações de transporte, quantidade de movimento, a equação da continuidade são apresentadas abaixo. Aqui eu quero mostrar um pouco da pré-visualização dos resultados da simulação. Então, durante a etapa do processamento, onde o software está rodando a simulação, a gente pode visualizar numa simulação, por exemplo, transiente, em um determinado tempo, eu posso visualizar os valores que ele está encontrando de uma certa propriedade para aquele determinado tempo. Bem como eu também tenho ferramentas de sonda para mim, em qualquer área, qualquer região do meu modelo, selecionar elas e visualizar as propriedades que eu estou querendo buscar.
aqui nesse caso de temperatura. Eu posso visualizar também a distribuição das temperaturas através do fluxo, visualizar como que o fluxo está se dando dentro dessa minha simulação. E numa análise transiente, então, eu vou só carregar aqui os resultados. O usuário tem a vantagem de poder selecionar, então, qual etapa de tempo que ele está querendo analisar. Então, a etapa 0 segundos, por exemplo, a etapa inicial, onde eu tenho os dados iniciais, por exemplo, temperatura inicial, eu considerei ela 20 graus, então eu tenho que ter aqui a temperatura inicial a 0 segundos de 20 graus. Então eu vou setar aqui para visualizar esses resultados dessa análise e eu posso visualizar através do probe, da sonda, a temperatura nesse meu modelo. Vou alterar o tempo para 10 segundos, então o tempo físico 10 segundos eu posso visualizar ele aqui, marcando o máximo para essa potagem, a temperatura obtida, e também posso visualizar em pontos específicos desse meu modelo a distribuição da temperatura, em torno de 38, 40 graus. Posso fazer a modificação novamente para 20 segundos, por exemplo, e visualizar o que está acontecendo ali após 30 segundos, tempo físico de simulação. Pego novamente a ferramenta Probe, está aumentando a temperatura. E assim eu posso visualizar, por exemplo, quanto tempo eu precisaria para fazer chegar aqui numa temperatura X, por exemplo, 50 graus. Então, aproximadamente de 20 a 30 segundos eu poderia considerar que levaria para chegar nessa temperatura que eu espero. Então, aqui a plotagem de distribuição de temperaturas. Você também pode selecionar através de um arquivo, ao invés do tempo, que nem eu mostrei ali, a gente pode selecionar através dos arquivos de resultados do Flow Simulation e estar visualizando esses valores. Aqui a distribuição de temperaturas através dos vórtices do modelo, como está se comportando o fluido dentro desse meu equipamento. Tá? Bom, aqui a gente apresenta então um trabalho realizado na Universidade de Caxias do Sul, onde o objetivo do trabalho foi analisar a força de sustentação obtidas através dos métodos analíticos e numérico com ensaio em turno de vento. Então foi utilizada uma ferramenta CFD, a qual foi utilizada para comparação dos resultados numéricos com os resultados de cálculos analíticos experimentais, tendo como principal objetivo garantir a precisão dos resultados numéricos obtidos em CFD para futuras análises aerodinâmicas em aerofólios. Essa pesquisa foi realizada com a orientação do professor Wagner Grison. Aqui foram os resultados obtidos, então resultados analíticos, CFD ou ensaio. A gente pode analisar aqui que o resultado analítico com o resultado numérico ele ficou bem próximo. A gente tem um erro aqui até 4 graus no máximo de 6%. E depois aqui o erro chega ao máximo a 9%. Tá? Então aqui é um caso bem prático para ilustrar a aplicação da ferramenta CFD num caso real. Aqui a gente tem a tomada de pressão nesse aerofólio, ilustrando aqui a pressão menor, esses valores menores aqui de pressão na parte de cima do aerofólio, e os valores maiores de pressão ali na parte de baixo do aerofólio. Agradecemos, pessoal, a presença de todos nesse webinar. Gostaríamos de agradecer a presença do José Pereiras também nesse webinar, foi muito importante a sua participação. Muito obrigado e até a próxima.